teremos mais informações sobre ele. Não sei. Se ele procedeu lá, como mamãe aqui, nada saberemos. Se algo devesse estar escondido é porque realmente houve algum acontecimento muito grave entre eles, tão grave que nunca desejaram contar. Não podemos julgar nenhum nem outro, mas uma atitude como a que mamãe manteve durante todos estes anos, não foi correta. Por mais atingida tivesse sido a sua alma, por maior fosse o seu sofrimento, nós, que convivíamos com ela, não tínhamos culpa e não devíamos ter sofrido suas consequências durante tanto tempo. Foi egoísmo puro, o sentimento maior que ela trazia no coração, independente de qualquer outro de mágoas ou de dor profunda. Os sofrimentos com o tempo se amenizam. Se ela tivesse falado sobre eles, teria tido a nossa compreensão, o nosso carinho que sempre recusou, e teria sido menos infeliz, fazendo-nos também um pouco mais felizes. Mamãe não pensava assim e não adianta recriminá-la. Ela agiu como lhe pareceu melhor. Se não foi agradável a Deus, agora terá sua reprimenda. Se era assim mesmo que deveria ter agido, terá sua recompensa e não seremos nós a julgá-la. Está bem. Mas voltando a papai, você considera de bom alvitre procurarmos mais informações? Vamos nos asserenar um pouco, deixar passar alguns dias, depois iremos. Amanhã perguntaremos à criada a respeito da visita que ela possa ter recebido e veio lhe trazer o atestado. Depois daremos um jeito em todas aquelas roupas, e aí, a hora que pudermos, pois teremos que despender, talvez, mais de um dia, nós iremos. O que faremos com o quarto de mamãe? E o melhor da casa e o mais bem localizado? Se você quiser passar para ele, propôs Alberto. Não me sentirei bem lá dentro. Prefiro continuar no meu, onde estou bem instalada. Enquanto fazíamos a arrumação das roupas, pensei até em transformá-lo em escritório, quando puder trabalhar por minha própria conta. É uma ótima ideia. Nossa casa é grande e dará muito bem para você trabalhar aqui. Aí será preciso retirar os móveis. Sim, quero o vazio por completo. Algumas peças poderão ser distribuídas pelas outras dependências da casa, e o que não tiver uso para nós, doaremos também. Quem sabe a nossa criada não se interesse por eles. Tem razão, não será preciso esperar trabalhar por conta para começar a remodelar o quarto. Sentir-me-ei melhor, aqui dentro, se ele for transformado logo. Com o vagar poderá prepará-lo e começar a aceitar algum trabalho, mesmo antes de deixar seu emprego, para ir fazendo o seu nome. É um assunto para se pensar. Temos muito tempo à nossa frente e não quero precipitar-me para não vir a arrepender-me depois. Mas desocupar o quarto, nós poderemos fazer logo. Se você preferir. Aquele domingo encerrou-se, um tanto cansativo pelo inusitado das obrigações, mas, intimamente, sentiam-se bem. Haviam realizado um trabalho necessário, feito algumas descobertas, não todas as que desejavam, e novas esperanças adentravam-lhes o coração. O quarto seria remodelado, colheriam informações sobre o pai na cidade de onde procedia o atestado de óbito, e os mistérios, os segredos tão cuidadosamente escondidos pela mãe talvez pudessem ser revelados. Uma esperança nova também abrigavam em seus corações, a informação da criada a respeito da visita que sua mãe pudesse ter recebido. Pela manhã, quando foi indagada, sem muito pensar, porque naquela casa não se recebiam visitas, ela logo se lembrou. Sim, cerca de um mês antes da morte da sua mãe, lembro-me bem, veio um senhor, após o almoço, desejando falar com a senhora da casa, e ela não queria atendê-lo. Trazia uma pasta na mão que deveria conter papéis. Não sei de mais nada, já está bem assim. Obrigada, agradeceu a jovem. Os irmãos entreolharam-se desejando saber quem seria o homem que estava a par do acontecido com seu pai, para ter trazido em mãos aqueles papéis, e, seria um amigo de papai a quem ele confiou aquela missão? Indagou-se Alberto. Entretanto, perto da criada, esse assunto não deveria ser tratado. Como vinha até então, a vida de ambos prosseguiu. As roupas foram todas doadas. Algumas peças do mobiliário foram sendo distribuídas pelas outras dependências da casa onde seriam úteis, restando a cama e o armário, peças maiores das quais eles queriam desfazer-se, modificando totalmente aquele ambiente, deixando-o mais agradável e menos sombrio de lembranças. A criada, conforme previram,
Interessou-se por eles e mandaria buscá-los logo também. A vida retornou à rotina anterior, contudo faltava-lhes a visita à cidade onde pretendiam colher informações, mas a oportunidade ainda não havia chegado e mais de um mês se passara da morte da mãe. Entretanto, o que se deseja se espera, se sabemos adequar a nossa ansiedade às oportunidades, e eles foram se preparando, até que o dia em que puderam realizar a viagem, chegou. Algum sacrifício foi realizado, tanto em relação às obrigações de cada um, quanto às despesas que seriam obrigados a fazer, mas o que poderiam obter compensaria qualquer sacrifício. Depois de algumas horas de viagem, chegaram ao local, e, conforme haviam combinado, pois não conheciam ninguém, procurariam, em primeiro lugar, um posto policial onde pudessem, com certeza, obter algumas informações, para depois partir para as investigações. Em razão do próprio estilo de vida que o seu pai adotara, estranho e incompreensível para muitos, ele passara, não obstante desconhecido, a ser conhecido de todos. Quando expuseram o que desejavam, o policial que os atendeu, disse-lhes: "E sei do que se trata e conheci a pessoa a quem se refere, mas vou levá-los a alguém que poderá lhes dar mais informações." Sabedor de quem havia se locomovido até outra cidade para levar os documentos e quiçá colher informações, levou-os até ele, em uma outra sala do posto policial, anunciando-os: "Estes jovens desejam conversar com o senhor a respeito do desconhecido." Ao ouvir aquela alcunha os dois estranharam, mas nada disseram. "Sentem-se. A conversa pode ser longa. Antes, porém, preciso saber o que vocês eram dele." "Somos filhos do senhor Geraldo de Alcântara, não sei se falamos da mesma pessoa. Quando estive em sua casa, não os vi. Fui recebido com certa reserva por uma senhora que nada me esclareceu e só me deixou falar quando disse que fora em nome da polícia e ela teria que me ouvir. Mesmo assim foi muito pouco cordial e dispensou-me logo. Mamãe era assim mesmo, sempre irritada e triste. Faleceu há pouco mais de um mês. Foi encontrada morta em seu quarto. Estava doente e nunca nos disse nada. Ela era amarga lá, e seu pai, infeliz aqui. O que houve entre eles para que suas vidas ficassem tão estragadas, para que fossem tão infelizes? E por isso que aqui estamos. Nós também de nada sabemos." Surpreendeu-nos encontrar o atestado de óbito de papai, com data tão recente, entre os papéis que mamãe guardava, quando ela nos afirmava que ele já havia morrido há muitos anos. Nós não o conhecemos. Não temos nenhuma lembrança dele, muito esquisito. Eu poderia levá-los a uma senhora que o ajudou bastante, mas de nada adiantaria. Ela também de nada sabe. Nem o nome, seu pai revelou. Chamavam-no, o desconhecido, alcunha que ele próprio incorporou, com o passar do tempo. Só soubemos o seu nome quando morreu, pois precisávamos da sua identidade para sepultá-lo e demos uma busca em sua cabana. Então papai não trabalhava? Sempre viveu da caridade alheia, mas aquela senhora desconfiava que ele deveria ter uma boa educação, pelo que demonstrava. Soubemos que era engenheiro, pelo diploma entre os seus papéis, os mesmos que entreguei à sua mãe. O que nos diz é surpreendente. Nossa viagem até aqui de nada valeu diante do que pretendíamos, mas nos vem reforçar a convicção de que algo muito sério deve ter havido entre papai e mamãe, para que tivessem sido tão infelizes. O que posso dizer-lhes e que aquela senhora me contou, foi que uma vez, quando ele se encontrava já doente e ela insistia para que fosse ao médico, até arranjando um que o consultaria de graça, ele respondeu que nada tinha a fazer aqui, que poderia partir a qualquer hora, e só Deus o julgaria, ninguém mais. Isto é importante. Ele deve ter sido acusado de alguma ação da qual não se julgava culpado. Se fosse ante a sociedade, ele teria sido procurado pela polícia. Deve ser algum ato mais íntimo, mais familiar, até pelo comportamento de sua mãe que revelou muito ódio por ele. Aquele era, apesar de mendigo, desculpe-me dizer assim, muito respeitador e correto. Nunca ninguém teve a menor queixa dele. Onde ele está enterrado? Entre aqueles que nada têm a pagar. A polícia fez o enterro. Pode nos levar até lá? Interrogou a jovem. Sem dúvida. Mandarei um policial levá-los. Pretendem retirá-lo daqui? Ainda vamos pensar. Junto com mamãe e que não devemos pô-lo. Se estavam separados em vida, cada um infeliz por seu lado,
Não será agora que deverão ficar juntos. Seria melhor deixá-lo aqui. Ponderou a jovem. Se foi este o lugar que ele escolheu para viver, é aqui que o deve ficar. Talvez você tenha razão. Obtemperou o irmão. Depois da visita à sepultura, os dois irmãos tomaram o rumo de volta. Nada mais lhe restava fazer naquela cidade. Algumas novidades para sua curiosidade, eles levavam, mas nenhuma revelação ante o que desejavam. Se sua mãe era amarga e infeliz, ele não havia sido menos. Podemos até dizer que o havia sido muito mais. Ela permanecera no lar e, conquanto entre lutas, tinha certo conforto, a companhia dos filhos e só não tinha o carinho deles porque ela própria o recusara. E, se tivesse sabido perdoar mágoas, se realmente tivessem havido, teria sido mais feliz. E ele, o que tivera da vida? Nada. Apenas dificuldades, miséria e solidão. Como deveria ter sofrido o pobre infeliz. Ah, se eles tivessem sabido, o rumo da vida do pai teria sido diferente. Onde ficaram os anseios da sua profissão, se nem o lar possuía mais? E o amor pelos filhos, como estaria em seu coração? Como fora o seu viver de privações e mendicância, se possuía uma bela profissão capaz de proporcionar-lhe meios para um viver tranquilo? Algo grave deveria ter havido e do qual ele era acusado, para dizer que só Deus o julgaria, ninguém mais. Certamente quem o julgara aí fora o responsável pela vida que ele tivera, fora sua mãe, não havia dúvida. Ah! Quantas reflexões, quantas suposições e quanta tristeza! Como uma vida feliz e promissora se transforma, de um momento para outro, por causa da incompreensão. Fosse o que fosse, o pai era uma pessoa digna. Saíra de casa, expulso, talvez, sem ter levado uma única peça de roupa, abandonado a profissão e vivido da caridade alheia, mantendo-se digno até dentro da infelicidade, e, ainda mais, nem o nome revelara. Nunca, ninguém o soubera. Ele era o desconhecido. Sentir-se-ia assim, um pouco melhor? Com certeza, no intenso desejo de esquecer e esquecer, quisera esquecer até o nome. Era uma forma de nunca ser encontrado por ninguém. Também, quem iria procurá-lo? Os filhos eram muito pequenos, a esposa o rejeitara e deve tê-lo expulsado, só se fosse algum amigo, algum cliente, e, nas condições em que se encontrava, ninguém iria perder tempo de olhar para seu rosto para reconhecê-lo. Jamais imaginariam que ele estivesse naquela condição e que atrás de um mendigo se escondia um homem de grande capacidade profissional. E, sem o nome, mesmo sem reconhecê-lo pessoalmente, ninguém teria meios de apontá-lo. Fora a vida que ele escolheu, vivendo muito infeliz, porquanto ninguém é feliz trazendo um íntimo tão pesado. Que não seja de culpas, mas de recordações e de anseios frustrados. Todo o percurso de volta, tão longo na ida, era pequeno para tantos pensamentos, conjecturas e suposições. Os dois voltavam calados, mergulhados no próprio íntimo, mas vez por outra um quebrava o silêncio para expor uma suposição, o outro respondia com alguma palavra, concordando, discordando ou colocando outra em seu lugar, e a viagem passou. Bastante longa e cansativa, mas completou-se. Quando chegaram a casa era a madrugada de um domingo que se iniciava e propiciaria a ambos a oportunidade do descanso para o recomeço de uma nova semana. Reingressariam na rotina das obrigações, mas convictos de que nada mais lhes restava procurar para saber o que havia acontecido entre os pais. Algum dia, se Deus lhes permitisse, teriam toda a verdade, fosse quando fosse, e aí fariam o próprio julgamento. 4. Em outra dimensão. Se os filhos nada mais poderiam fazer para descobrir o que acontecera entre os pais, por não se acharem mais entre eles como encanados, nós, que tratamos também do espírito e com muito mais interesse pela sua característica de imortalidade diante de um corpo perecível, vamos ao encontro de cada um deles, obedecendo à ordem com que deixaram a existência terrena. O desconhecido, como se chamava e como era chamado, nada mais tinha a esconder que o espírito nada esconde. Por mais anônimo queira passar, ele se revela por inteiro àqueles que o olham com acuidade espiritual e nada é oculto. O Sr. Geraldo, que assim passaremos a chamá-lo, depois de um longo período de sofrimento não só experimentado pela inocência da culpa que lhe imputavam, e pelo que havia acontecido sem que pudesse ter evitado,
trazia também um corpo sofrido pelas privações geradas pelo desencanto da vida e pela vontade de também deixar aquela existência de tanto sofrimento. Por que cuidar da saúde, se a tendo abalada era o melhor recurso para partir mais rapidamente? Por que permanecer neste mundo de dores e desilusões, de incompreensões e intransigências, se para ele nada mais restava? Perder o primogênito adorado e ficar sem a companhia dos outros 2 filhos que poderiam, de alguma forma, suavizar a dor que sentia. Perder a esposa por quem supunha ser amado, mas compreendia. Ela, pelas suas atitudes, só poderia ter a mente doentia que o se fixara num momento de dor, cristalizando em seu coração de tal forma que o expulsara de casa, por mais ele lhe explicasse a verdade. Perder a profissão para a qual se preparara tanto e lutara para conseguir um lugar ao sol, em meio a todos os que já possuíam um nome de destaque entre os mais capazes. Perdera tudo, só não perder a vida, justamente aquela que não mais fazia questão de conservar. Por isso, quando percebeu que a enfermidade estava tomando conta de seu corpo, ao invés de entristecer-se, alegrou-se. Retirar-se da vida por si mesmo, ele nunca o quisera, tinha alguma noção de religiosidade e sabia que ninguém deve atentar contra a própria vida sem praticar uma grande infração diante de Deus. E, diante de Deus, ele não queria ser culpado de nada. Mas esse mesmo Deus que presenciara tantos sofrimentos sem ter podido evitar que ocorresse, a razão ele não sabia, porque se era onipotente, tudo podia, ajudou-o de certa forma. Sempre encontrou pessoas boas que auxiliaram e até permitiu que não estivesse sozinho e abandonado em seu barraco, no seu momento extremo, mas diante daquela que sempre o considerara, para que tivesse uma sepultura como todos e para que também encontrassem, após, como de fato ocorreu, a sua própria identidade, que sabia, seria preciso. Entretanto, tudo isso já passara e ele se encontrava no mundo espiritual. E como estaria? Os sofrimentos morais que carregamos quando encarnados, embora minando o físico, partem do espírito, e, se assim ocorre, quando ele deixa o corpo que não mais consegue abrigá-lo, leva os mesmos sofrimentos até então experimentados, as dores, as mágoas, as frustrações. Por isso deve passar por um tratamento intenso a fim de que, aos poucos, como resultado do esforço e da compreensão, através da ajuda que vai recebendo, esses males possam ir se desfazendo e o espírito ressurgir mais aliviado, mais confiante e menos sofrido. Geraldo, após deixar o corpo tão repentinamente à porta da casa daquela senhora, recebeu o auxílio de que se fazia merecedor. Há tempos já estava sendo observado por um ente que lhe fora muito querido, sua mãe, que desejava ajudá-lo no momento do desprendimento. E ela, amparando dentro do que lhe era possível e permitido, induziu-o ao local de onde deveria partir. Assim que se libertou daquele corpo macerado pelo sofrimento, ela, que promovera recursos espirituais para ajudá-la a amparar o filho, recolheu-o e levou-o a um posto socorrista mais próximo à crosta terrestre. Lá passaria por um período de repouso em sua companhia, para que pudesse, após, ser encaminhado a uma colônia espiritual, se Deus permitisse, a mesma onde ela se encontrava, para continuar a ampará-lo, e onde receberia a complementação do seu tratamento. Ao contrário, o espírito daquela que lhe fora esposa e o fizera sofrer tanto pela incompreensão e pela intransigência, ao deixar o corpo imóvel sobre a cama, depois de sentir todo o mal-estar que promovera a sua expulsão, não teve o mesmo destino dele. Conquanto de moral inibada, ela nunca soubera o significado da palavra compreensão ao sentir-se atingida de alguma forma, e, não obstante o seu julgamento fosse correto diante de si mesma, levava no espírito muitas culpas, não só pelo que imputara ao marido, mas todas as que advieram desta sua atitude. Passara o resto de seus anos, que foram mais de 20, curtindo a própria dor na qual mergulhara, fazendo sofrer os que a rodeavam a vida toda, negando e recusando carinhos, entendimento e atenções. Fora cruel consigo mesma, pois aniquilou-se para a vida, aniquilando aqueles que dizia amar. Agora, porém, com o espírito liberto, ela teria, quando fosse adequado e tivesse capacidade, condições de compreender toda a verdade e oxalá, depois de tê-la, o arrependimento lhe tomasse o espírito. Só assim se comprovaria se ainda algum sentimento bom abrigava, e muito mais fácil seria o seu tratamento. Mas, até esse momento chegar, muito ainda teria que amargar. Ela não fora,
como marido, recolhida para o amparo assim que deixara o corpo, e perambulava por muitos lugares, sem saber ainda o que acontecia. Às vezes gritava que queria voltar para casa, que ninguém a tiraria dela, mas, por mais gritasse, por mais se esforçasse, uma força estranha a afastava cada vez mais. Seus caminhos eram desconhecidos e nada agradáveis. Sentia que pisava em areias ardentes, mas não sob um sol causticante e cheio de brilho, pois seus caminhos eram, as mais das vezes, escuros e tenebrosos. Muitas sombras horrendas por eles transitavam. Algumas em desespero de dor, outras sarcásticas, e dela aproximavam-se galhofeiras. Ela corria de medo, sem encontrar nenhum refúgio que a escondesse e lhe desse um pouco de descanso. A sua casa limpa, o seu quarto, o seu refúgio preferido, onde estariam? O que havia acontecido para que tivesse uma transformação tão grande? E os filhos? Lembrou-se dos filhos, pela primeira vez, com saudade. Onde estariam? Por que a deixaram naquela situação de abandono? Muito tempo permaneceu nestas condições. Quando alguma entidade se aproximava, não as sarcásticas nem as tão horrendas, e lhe falava, querendo uma companhia para desabafar suas dores a alguém que ajudasse a entender melhor o que estava acontecendo, ela expulsava-a sem lhe dar atenção. Demonstrava as mesmas atitudes de quando encanada, mas agora de modo mais intenso, pelo sofrimento que era muito maior. Não sabia há quanto tempo permanecia desse jeito, mas podemos dizer, era tanto que, se fosse levada de volta ao lar terreno, não o reconheceria mais. A filha havia concluído seus estudos e trabalhava na sua profissão. Os esforços unidos dos dois irmãos haviam promovido a remodelação da casa, e, em uma parte dela, ele instalara o seu escritório e florescia na profissão com projetos que tomavam seu nome cada vez mais conhecido, acumulando bastante serviço. Nem sós, eles se encontravam mais. Alberto havia contraído matrimônio e já possuía um lindo filhinho que corria pela casa alegrando-lhes a vida. Sua irmã, em pouco também constituiria a própria família, pois estava com o casamento marcado, e sua própria casa estava sendo preparada com bom gosto e muito amor. Ela deixaria a companhia do irmão e da cunhada, com quem se relacionava muito bem, como se tivesse em sua companhia uma verdadeira irmã. Deixaria, sobretudo o sobrinho que adorava, a quem Alberto quisera dar o nome de Geraldo, em homenagem ao pai que não conhecera e que muito havia sofrido. No entanto ela, a mãe de ambos, que se encontrava só e muito mais infeliz do que ao se isolar na própria dor que cristalizara em seu íntimo, pela opção de vida que escolhera e adotara, começava a pensar com mais intensidade nos filhos e no lar, desejando estar de volta. Nada acontecia, porém, que transformasse a sua vida. Nem sequer uma pequena claridade que lhe trouxesse alguma esperança, encontrava. Nenhum ponto luminoso, nem que fosse a distância, a fim de que pudesse para ele caminhar, divisava. Certa vez, tão cansada, tão isolada de tudo se achava, que se arrojou ao chão pedregoso, mesmo sentindo que se feria e chorou muito. Ela encontrara lágrimas para extravasar seu sofrimento. Finalmente seus olhos sentiam-se banhados de lágrimas. Eles que há muitos e muitos anos, mesmo enquanto encarnada, não sentiam a umidade benfazeja de uma lágrima brotando do seu íntimo, demonstrando que ainda nutria algum outro sentimento que não fosse o orgulho e o egoísmo, nos quais havia se encapsulado. Ali deitada, chorou muito, pedindo ajuda para sair daquela situação e encontrar um caminho um pouco mais agradável, de menos sofrimento. Não podia precisar quanto tempo permaneceu naquela atitude. Quando conseguiu melhorar um pouco, ao erguer a cabeça, avistou um pequeno ponto luminoso bem ao longe, que lhe trouxe esperanças. Adquirindo energias novas, levantou-se e começou a caminhar em direção a ele. Por mais caminhasse, a distância era grande e muito difícil atingi-lo. Diversas vezes precisou parar para descansar, mas novamente retomava a caminhada, e o pequeno ponto continuava fixo no mesmo lugar. O que encontraria e o que aconteceria ao atingi-lo? O que significava ele? O que lhe revelaria ao se deparar com aquela luminosidade? A caminhada prosseguiu, muitas paradas de descanso precisou efetuar, até que, depois de muito tempo, ao chegar onde presumia, aquela pequena luz se encontrava. Ela nada mais viu senão aquele ponto luminoso bastante próximo,
mas bem acima de sua cabeça. Olhando de um lado e de outro, pois a claridade que refletia permitia-lhe ver o local com mais nitidez, nada divisou além da mesma paisagem que estava habituada a ver, sem, contudo, as sombras escuras e as presenças assustadoras que lhe punham medo. O local era ermo, porém, um tanto mais agradável. Depois de olhar por algum tempo, como que imobilizada, exclamou: "Meu Deus, caminhei tanto, estou esgotada e nada vejo que possa modificar esta minha situação. Estou cansada, queria tanto voltar ao meu lar e ter um pouco de paz. Estou saudosa de meus filhos a quem nunca dei atenção, e não sei onde me encontro. Estou perdida de todos e de mim mesma. Mostre-me um caminho onde possa descansar um pouco. Explique-me o que aconteceu para que esteja sofrendo tanto. Ajude-me, ajude-me." Suas últimas palavras, dentre todas as outras expressas em tom súplice, foram pronunciadas entre lágrimas. Sem nenhuma resposta de imediato, sentou-se no chão, pois não tinha condições nem estímulo para prosseguir. Quando serenou o coração, ouviu uma voz que lhe dizia: "Irmã, temo-lo observado há muito tempo, e presenciado seu desespero e a sua dor. Os seus caminhos têm sido difíceis, e a solidão, sua companheira constante. Aqui viemos para ajudá-la, se aceitar a nossa ajuda, mas é necessário que repense a sua vida." Ela ouvia-o, procurando o ponto de onde vinha aquela voz e, sem nada encontrar, teve a impressão de que partia daquele pequeno ponto luminoso, mas não tinha certeza. As últimas palavras ouvidas foram repetidas por ela algumas vezes: "Repense a sua vida, repense a sua vida", até que ela própria, numa reflexão mais acurada, indagou: "Por que repensar a minha vida? Onde estou para que me deem esta sugestão? O que aconteceu comigo para que eu esteja me deparando com semelhante situação?" Enquanto assim refletia e falava consigo mesma, a voz prosseguiu: "Assim mesmo, irmã. Pense em tudo o que tem feito, em tudo o que fez quando se encontrava em seu lar, no que fez da vida do companheiro que amava, e que, num momento difícil de muita dor, foi incompreendido e acusado do que não tinha culpa. Pense em como considerou os filhos que lhe restaram, fechando-se no que julgou ser a sua dor, esquecendo-se de que se fechava no próprio orgulho e egoísmo. Não permitia que ninguém participasse da sua vida, alegrando-a, para que a sua alegria se refletisse nos outros, e eles a sentissem também. Pense, irmã, pense muito. Quem é você que me fala, pretendendo conhecer a minha vida, mas só eu sei o sofrimento pelo qual passei? Pense, irmã, pense, mas emergindo desse egoísmo no qual mergulhou, que novos caminhos lhe serão mostrados. Esta é uma oportunidade ímpar. Aqui estaremos observando e sabemos o que está certo ou não. Não queira enganar-se como o fez a vida toda, mas enfrente a realidade de fato. Não aquela que criou para si mesma para dizer-se sofredora, quando causou, por essa razão, muito mais sofrimento aos outros, do qual a senhora é culpada. Eu não sou culpada de nada, gritava, vendo a sua vida, vivida em seu maior tempo, fechada no quarto e em seu próprio eu, totalmente invadida e exposta por alguém que não conseguia precisar quem fosse. Irritada, prosseguiu gritando: "Mostre-se! Quem me acusa? Fale comigo frente a frente. Não se esconda, nada mais lhe direi, peço-lhe apenas que pense, pense muito, depois voltarei a lhe falar. Eu quero sair daqui. Preciso voltar ao meu lar." Pretendendo dar um fim às suas pretensões e fazê-la pensar em toda a sua vida, reconhecendo as atitudes erradas que assumira, com consequências tão avassaladoras para o marido e tristes para os filhos, a voz tornou a falar: "Aquele lar não lhe pertence mais. A senhora deixou para sempre. Sua vida agora é outra, é entre aqueles que não têm mais o corpo físico e vivem apenas em espírito, a vida plena, sem mentiras nem subterfúgios. A vida ampla e aberta a todos. Onde nada adianta esconder de ninguém nem criar desculpas para se justificar. Por isso recomendo-lhe mais uma vez, pense, pense muito, e o faça, agora que conhece a verdade, com muito mais intensidade e franqueza, pois de tudo sabemos. Quando conseguir pensar e analisar todos os seus atos, reconhecendo em cada um somente a verdade de fato, estaremos prontos a auxiliá-la e retirá-la dessa vida na qual tem estado mergulhada. Receber ajuda, mudar para um lugar melhor, vai depender apenas de si mesma. Nós estaremos aqui dispostos a ajudá-la, que para isso viemos.
Diante destas últimas palavras, ela calou-se, mas sua mente passou a trabalhar muito, começando por compreender que não estava vivendo entre os da terra, e, com certeza, por tudo que havia passado e visto até então, estaria no inferno. Não era fácil para quem possuía, arraigados em si, determinados comportamentos e atitudes, resultado de um modo de pensar e agir durante tantos anos, os de encarnada e os de desencarnada que nada mudara, transformar-se de um momento para outro. É verdade que ela se espojara ao chão e pedir o auxílio de Deus para ser retirada daquela situação, mostrando-lhe um novo caminho onde pudesse ter um pouco de paz. Todavia, seria suficiente o pedir, conservando no íntimo os mesmos sentimentos de revolta. Aquela voz que se lhe assemelhava de um julgador, lhe dissera que não era suficiente, através de tudo que lhe explicou e do que lhe aconselhou. Sem a reflexão, sem a conclusão por si mesma de como conduzir a sua vida, fazendo-o sofrer em tantos por convicções equivocadas que cristalizaram em seu espírito, o seu pedido não poderia ser satisfeito. Levassem-na onde fosse e lhe proporcionassem um ambiente de paz e amor, prosseguiria do mesmo modo, até destratando aqueles que se empenhavam por ela. Por isso, a reflexão era necessária. Não era a intransigência devolvida ao seu espírito, a que ela sempre tivera para com todos, mas um auxílio. Sim, o auxílio a si mesma, como resultado do desejo de deixar aquele local de sombras assustadoras. Se ela promovesse, em seu próprio benefício, o que lhe estava sendo aconselhado, com certeza chegaria a conclusões benéficas e, quando fosse levada, ou seria modificada. Ela precisaria pensar em todas as suas atitudes de encarnada, o que fizera com o esposo e o abandono afetivo em que deixara os filhos, para compreender que tudo isso era a causa do que estava passando e do local onde se encontrava. Deveria pensar que, se estava num lugar tão sombrio, de tanto sofrimento, outros melhores deveriam existir, como lhe for oferecido. E se outros melhores havia, os que a eles tinham direito, era porque agiram de modo diferente enquanto na terra. Deveria pensar que, enquanto encarnados, escolhemos, é fora de dúvida, o nosso modo de vida e conduzimos nossas ações como melhor nos apraz, pelo uso do livre-arbítrio, mas deveria também, acima de tudo, deduzir que, para cada ação há uma reação, que isso não foge a regra. O caminho por onde enveredamos durante a nossa existência terrena, é o que nos leva ao nosso local de direito, ao desencarnarmos. Durante o transcorrer de nossa vida, as nossas ações são as nossas condutoras, o nosso guia, e assim vamos caminhando, caminhando. Ao desencarnarmos, o final da caminhada terrena, o nosso ponto de parada está todo à nossa frente, com lugares diversificados, dependendo do ramo que nós mesmos escolhemos. Se preferimos o caminho do bem e do amor, se colocamos em prática, durante toda a caminhada, os ensinamentos que Jesus nos deixou, somos agraciados com um lugar de paz, onde as claridades que nós próprios espalhamos estarão brilhando em torno de nós. Entretanto, podemos preferir outros caminhos, aqueles que levem aos outros o sofrimento pela nossa incompreensão, pelas nossas atitudes radicalizadas, fechando-nos em nós mesmos, como se ninguém mais existisse além de nós. E, ao terminarmos a caminhada terrena, não poderemos encontrar ninguém nos aguardando para nos amparar, porque não fizemos por merecer. Não encontraremos claridade porque não a espalhamos pelos nossos caminhos. Nos depararemos com lugares íngremes e sombras escuras que serão nossas companheiras, fazendo-nos sofrer, até que, mesmo mentalmente, com vagar e analisando cada ponto, retomemos pelo mesmo caminho, reconhecendo a quantos deixamos feridos, a quantos ofendemos, prejudicando-os, a quantos deixamos de demonstrar um pouco de afeto, a quantos com os quais fomos intransigentes. Após, quando todo esse reconhecimento fizer parte do nosso espírito, e o firme propósito de mudar tomar conta de nós, sentindo até desejo de pedir perdão aos que ofendemos, seremos ajudados e retirados daquelas sombras assustadoras. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, sempre nos dá oportunidades, mas a sua lei se cumpre. Assim, mesmo amparados e reencaminhados, não estaremos isentos de ressarcir os males que fizemos aos outros, até compreendermos que foi a nós mesmos que o fizemos. Aquela senhora teria ainda algum tempo para a reflexão. Uma oportunidade lhe estava sendo oferecida ali,
Onde se encontrava, ninguém a perturbaria, nenhuma sombra a atemorizaria nem se mostraria sarcástica. Ela estaria em plena solidão, aquela necessária para que não dispersasse o pensamento com que estava a seu redor, mas o voltasse todo para si mesma. Só assim seria possível uma análise bem feita. Talvez ainda demorasse algum tempo até que reconhecesse suas ações, porque, de início, mesmo pensando cuidadosamente em toda sua existência, iria dar muitas justificativas a si mesma, para demonstrar que havia agido corretamente. Aos poucos, porém, à medida que fosse verificando que a sua situação não mudava, e ela continuava no mesmo lugar, refaria mentalmente toda a sua existência terrena, ajustando seus pensamentos, não com olhos egoístas mas com a realidade, e ela iria compreendendo. Quando assim tivesse refeito toda a sua vida e entendido, seria levada e tratada, e muitas surpresas ainda encontraria. Quanto tempo passou naquele lugar isolado, não sabia dizer. Perdera, desde que deixara a terra, a noção do tempo. A noite e o dia se confundiam pelas sombras e ali ela continuava. As palavras ouvidas permaneceram em seu espírito. A princípio, a sua simples rememoração causava-lhe uma certa cólera. Porque todas as suas atitudes, tudo o que passara em sua vida era do conhecimento de mais alguém que nem sequer conseguia ver, revelando detalhes dos quais só ela tinha conhecimento. Porque ela, que se fechara em seu sofrimento e sempre se julgara uma vítima, não da fatalidade mas do próprio marido, era acusada de culpada. Porque de vítima se transformara em algoz. Quem a julgava? Porque teria de sofrer ainda se já sofrerá tanto. A princípio, o entendimento lhe estava sendo difícil. Mesmo com o passar do tempo, conforme o previsto, nada acontecia de bom e ela estava esquecida no mesmo lugar. Não estava ela dando o rumo certo aos seus pensamentos. Aos poucos, com bastante vagar e até um pouco de receio, começou a modificar as suas reflexões, não como convicções adquiridas, mas como indagações. Teria estado errada durante toda a sua vida. Teria feito um julgamento errôneo, ao responsabilizar o marido pela morte do seu querido filhinho. Onde estaria a verdade? Seria aquela que o marido lhe afirmara, e ela se recusara a aceitar naquele momento de desespero, e nunca a admitir até o final de seus dias. E o que fizera ao culpá-lo? Também, como poderia conviver com um assassino sem piedade, que deixara o filho morrer? Se o expulsara de casa, e ele, submisso, cansado de se justificar, partira sem nem levar suas roupas, onde estaria a verdade? Ela não queria vê-lo nunca mais, para evitar lembranças daquela hora de dor suprema, mas, mesmo sem sua presença, o conseguira. E os filhos que restaram, eram culpados também do que havia acontecido para terem sido tratados com tanta indiferença como foram a vida toda. Como fazer, porém, se o outro não estava mais em sua companhia, ele que também poderia ter crescido belo e saudável? Ah, quantos pensamentos perpassaram-lhe a mente, e quanto tempo levou com tantas indagações! Se para elas não tinham as respostas, ao menos algum indício de que não havia agido corretamente, começava a adentrar-lhe o coração. Após muito tempo, ao rogar que desejava a verdade e que, se erros houver em seu julgamento, ela já os havia saudado por tanto sofrimento experimentado depois do que deixara o lar, aquela luz tornou a brilhar. Esperançosa, mas com mais humildade, ela implorou: se você sabe de todos os acontecimentos, como já o demonstrou, fale-me, prove-me que eu estive errada durante toda a minha vida. Se sofrimentos deveria passar por isso, já os passei. Leve-me, indique-me um caminho de paz, ao final do qual eu possa deparar-me com toda a verdade, a mesma que sempre recusei, que quero me redimir. Ajude-me a sair deste sofrimento, agora muito mais intenso porque não é mais só voltado para os outros, como demonstração de revolta e incompreensão, mas para mim mesma, e as dúvidas e receios fazem-me sofrer mais. Tome-me pelo tempo em que fui boa e tinha esperanças, lembre-se dessa época e auxilie-me. Passados alguns instantes, sem que nenhuma palavra lhe fosse dirigida, e ela, que estivera todo aquele tempo da rogativa com os olhos fechados, ao abri-los, teve uma grande surpresa. Não mais havia aquela paisagem de sombras esfumadas ao seu redor, mas uma outra mais agradável. Ela mesma, que até então estivera em andrajos, se surpreendeu mais bem composta. Admirada, exclamou:
Eu deixei o inferno, meu Deus. Obrigada por ter me ajudado, por ter ouvido os meus rogos. Auxilie-me agora, mais uma vez, não me deixe sozinha novamente, a senhora não está sozinha. Era preciso que assim a deixasse por alguns instantes para ver sua manifestação. Ao mesmo tempo em que ouvia a voz, uma senhora de aspecto bondoso se lhe apresentou à frente e, com as mãos estendidas, continuou a lhe dizer: chegou a hora da senhora ter um pouco de paz, como vem pedindo. Eu a levarei para um repouso que é o de que mais necessita neste momento. Depois, muitas surpresas lhe estarão reservadas para um recomeço. Venha, não tenha receio. Como se encontravam já nas imediações de um posto socorrista, as duas caminharam um pouco e, ao chegar, foi levada a um quarto, colocada deitada e lhe foi transmitido um passe, primeira providência necessária e urgente, para que dormisse. Muito tempo ainda estaria dormindo, ausente de si mesma, a fim de que a sua recomposição primeira se fizesse, e pudesse, após, ser levada a uma colônia, dando continuidade ao tratamento pelo qual todos os que deixam a Terra precisam passar, mais dia menos dia, e sobretudo com muito mais intensidade aqueles que mais transgrediram. 5. Novas fases. Algumas semanas Virginia passou em repouso absoluto, possível apenas através do sono que lhe fora provocado, para que nenhuma lembrança lhe acudisse à mente revivendo mágoas, amarguras e atitudes passadas decorrentes delas, interferindo no que pretendiam. Quando aquele período fosse considerado suficiente, a despertariam, e uma nova fase se iniciaria. Talvez a mais penosa para ela quando se deparasse com os verdadeiros fatos e tomasse consciência, sem que ninguém lhe dissesse ou apontasse o rumo errado que dera à sua vida, impondo atitudes e comportamentos aos outros como resultado das suas convicções errôneas. Aí começaria o período verdadeiramente difícil para ela, porque todo o julgamento partiria da sua própria consciência, como o mais profundo remorso. Sua vida toda poderia ter sido diferente junto do marido e dos dois outros filhos, com outros que pudessem ter chegado. Teriam vivido da união familiar, da compreensão, do auxílio mútuo, uma vida mais feliz. Ela não teria se afastado tanto do que levara como tarefas, provas e resgates, e não teria sido a causa de que os outros também, sobretudo o marido, não cumprisse a sua programação de vida, porque, resgates, os realizou mais do que era esperado para aquela encarnação. E levara, ao partir, um saldo bastante benéfico ao seu espírito, por tanto sofrer e pela forma como se conduzira, tão arrasado pela vida eufora. Quando ele tomou conhecimento, no mundo espiritual, de que já não pertencia ao orbe terrestre, que já cumprira as suas provas, pôde ver e compreender, pelo grande bem-estar que sentia após os primeiros recursos que foram utilizados a seu benefício, o quanto seu espírito levara em conquistas. O quanto era merecedor de todas as atenções de que estava sendo alvo, comuns a todos os que também o são de recebê-las logo que deixam o corpo físico. O tempo que viverá em solidão, lutando pela sua sobrevivência, com o coração ferido e a alma sangrando, poderia ter sido diferente. Ele poderia ter retomado a profissão e vivido tão somente do produto do seu trabalho, sem ter se entregado ao sofrimento, mas sentia-se tão abalado que não tivera coragem de reagir. Mesmo assim, dentro das condições em que passou a viver, procurou retirar da terra algum pouco para sua subsistência. O que pedia era pouco, apenas o necessário para cobrir o corpo e para não morrer de fome, quando o que plantava não lhe era suficiente. Nunca aborrecera ninguém, nunca perturbara a ordem nem se miscuía em locais degradantes, e sempre se mantivera íntegro, mesmo em meio a tantas dificuldades. Por isso, tinha os seus méritos. E hoje, na mesma colônia para onde sua esposa seria levada, depois de deixar o posto socorrista, gozava de boas condições e realizava o seu trabalho. Se na terra, após o acontecido ele se abandonara a si mesmo, hoje era diligente e sentia-se feliz em poder auxiliar os que ainda se encontravam em situação de maior dificuldade. Em relação à esposa, logo que soubera da sua partida, também se dispusera a ajudá-la, mas não lhe foi permitido. Nós sabemos a hora certa de ela receber o auxílio. De nada adiantaria precipitar o que deve vir a seu tempo, para não perdermos trabalho. O Senhor a conheceu bem, sofreu todas as consequências do que ela lhe imputou e sabe não será trazendo-a para cá, como ainda se encontra,
que irá se modificar instantaneamente. Ela terá que fazê-lo aos poucos e por sua própria vontade, voltando-se a Deus, cujos desígnios sempre desprezou e, arrependida e mais consciente do que fez, pedir ajuda. Mesmo assim, quando isso acontecer, teremos que ir com cuidado para obtermos êxito. Explicou-lhe um seu superior, quando ele o procurou pretendendo ampará-la. Na verdade, Geraldo lembrou-se destas palavras muitos anos depois, quando soube chegar o momento de lhe proporcionarem o auxílio, porque ela mesma o pedira, e de ser trazida, no devido tempo, à mesma colônia onde se encontrava. Quando esse dia chegasse, o sofrimento, tão somente ele, seria o móvel da sua transformação, ninguém mais. Prosseguindo nas suas recordações, lembrou que o mesmo orientador, na ocasião, falou-lhe. Já imaginou se ela o vir a seu lado, querendo ajudá-la? Recusará toda e qualquer ajuda que parta do Senhor e ainda se revoltará, retardando o que esperamos, um dia aconteça. Depois de algum tempo, quando perceberam, ela teria condições de se defrontar com a verdadeira vida que é a do espírito, a despertaram. Quantos dias, quantos meses ficara adormecida, não havia necessidade de lhe dizer que não era importante. Diante da eternidade do espírito que menos conta o tempo, mas tão somente o que ele representa para que feridas sejam amenizadas, culpas redimidas, aprendizado efetuado, num feixe que leva ao progresso. Entretanto aquela senhora, ao ser despertada, esquecida do muito que levara, dos sofrimentos pelos quais passara perdida de si mesma, seria trabalhada de tal forma para que cada lembrança retomasse no tempo devido, fazendo-a meditar, até que um dia, teria toda a verdade. Não que alguém lhe contasse procurando convencê-la, mas, se fosse possível, se depararia com o próprio filho, cuja morte fora a causa de toda a sua transformação, e ele próprio a faria ver o quanto estivera errada a vida toda. Esse momento, porém, ainda não estava tão próximo. Teria sua hora certa para que fosse eficaz e alcançassem os objetivos a que se propunham. Ainda mais, onde ela se encontrava não era o lugar adequado para isso. O posto socorrista está preparado e equipado para os primeiros socorros, os mais urgentes que podem transmitir um pouco de paz ao espírito, e o conscientiza da sua verdadeira condição, mas nada lhe revela. Somente o prepara para as revelações que são realizadas em outro local, nas colônias para onde são levados quando uma nova fase se inicia na vida do espírito, e nas quais, quando em condições, também auxiliam e se preparam para a nova existência. Tratada com carinho e ainda trazendo algumas das lembranças do período post-mortem do corpo, mais algum tempo passou até que entenderam, ela poderia ser levada. Explicado-lhe foi o que fariam para que não se surpreendesse e não deixasse perder, talvez, todo aquele tempo de preparação, e novamente adormeceram para ser transportada. Não seria conveniente que a levassem desperta porque ainda não tinha condições de conhecer o que estava ao seu redor, evitando perguntas, as mais das vezes de respostas incompreensíveis para o estágio em que se encontrava. Geraldo tinha conhecimento do que acontecia e ansioso aguardava. Não se mostrava indiferente mas fazia questão de estar a par de tudo e, pela bondade que expressava em forma de interesse, sabia quando fora despertada e também quando seria trazida. Entretanto, recomendaram-lhe que se mantivesse à distância. Ainda não era o momento de se apresentar para que lembranças que ela considerava desagradáveis e causa de todo o seu sofrimento, não retomassem, desajustando novamente a sua constituição espiritual. Quando soube que ela já se encontrava na mesma colônia que obrigava há tantos anos e para a qual ele prestava seus préstimos, mesmo aguardando aquele momento, transtornou-se. Ele não poderia apresentar-se a ela, mas como ainda dormia, pediu autorização para vê-la. O seu trabalho entre nós tem sido importante pela ajuda que presta aos necessitados, e pelas suas tarefas bem cumpridas, mas não deve antecipar momentos. De nada lhe adiantaria vê-la agora, nem a ela própria. Mesmo dormindo ela poderá captar a sua presença, despertando. A ocasião adequada e propícia chegará de forma benéfica a ambos, sem desequilíbrios nem ressentimentos. Portanto, saiba aguardar. Quando menos esperar, se deparará com ela. O Senhor, sabemos, está equilibrado, mas não podemos prever a reação que ela terá. Deixe, pois, os acontecimentos a eles mesmos, que, acima de nós, da nossa vontade,
Temos o nosso Pai Supremo que rege a nossa vida e sabe o que é melhor para nós e a hora que pode acontecer o que tanto desejamos. Entregue-se a Deus, cumpra as suas tarefas, instrua-se e ore, para que tudo aconteça conforme desejamos e esperamos, sobretudo a ela que é tão necessitada. Ela será trabalhada e preparada, sem saber que o Senhor aqui se encontra, a fim de que nada interfira na sua recomposição nem o receio de encontrá-lo tome conta de seu espírito. Eu entendo e agradeço as explicações. Por mais nos preparemos, sempre temos o que aprender, colocando-nos à distância dos sentimentos e emoções, para que nada venha em nosso prejuízo ou naquele que desejamos auxiliar. Já que começamos esta conversa, e como conhecedor de tudo o que lhe aconteceu e dos sofrimentos e humilhações por que passou, eu lhe pergunto, o Senhor ainda ama? Um tanto desconcertado, Geraldo abaixou a cabeça mas, sabendo que sentimentos não se ocultam, ainda mais dos que já têm uma certa elevação espiritual, ergueu a cabeça e respondeu, eu amei muito e a vida em família, dentro da casa que construímos com tanto amor e esperanças, era tudo o que eu possuía e alegrava minha existência, mas depois, é justamente o depois que desejo saber, a senhora sabe e não há necessidade de eu revelar, se perguntei é porque quero ouvir de sua própria voz, fale-a bem. Será como fazer emergir de si mesmo o que traz guardado em seu íntimo. É bom falar dos nossos sentimentos, sejam eles quais forem. Se falamos de amor, o nosso entusiasmo, a nossa ternura em relação ao ser, objeto desse amor, parece que o temos aumentado. Se falamos de mágoas e ressentimentos, pela bondade de Deus, temos-los diminuídos. Fale, pois, foi muito difícil, mas, com o passar do tempo, tendo a solidão como companheira e amiga, às vezes, e meu algoz, outras, procurei compreendê-lo e não lhe tinha ressentimento. A distância faz com que mágoas se amenizem e procuremos analisar os acontecimentos e as pessoas neles envolvidas e compreendê-las. Sabemos, cada um abriga no espírito condições diferentes e não sabe suportar a mesma adversidade que o outro, com serenidade e equilíbrio. Entretanto, eu nunca retomei. Não sabia se ela ainda abrigava aquele mesmo ódio que demonstrou por mim, acusando-me e expulsando-me de casa, ou se o tempo a fizera refletir e havia modificado seu modo de pensar. E eu, sem nunca lhe ter dado notícias nem a procurado mais, não lhe dera a chance de me pedir perdão. Não sabia o que se passava e nunca tive vontade de voltar com receio de ser novamente humilhado. Agora, porém, o Senhor já sabe, até pelos sofrimentos que ela passou, pelo tempo que deixou seu corpo na terra, que nada mudou em seu íntimo. Ao contrário, cristalizou na dor, vivendo uma vida de lembranças amargas, fechando-se em si mesma, não aceitando nem o carinho dos outros filhos que cresceram num ambiente de tristezas, amarguras, irritação e azedume. Sei de tudo, mas desejo, mesmo assim, se for benéfico a ela, auxiliá-la. No momento certo vocês se encontrarão e, dependendo da reação dela, o Senhor saberá se poderá ajudá-la ou não. Algum tempo mais passou. Geraldo mantinha-se informado de como estava ocorrendo o tratamento de então sua esposa e já sabia, logo ela seria novamente despertada para o início de outra fase, aquela em que se depararia com a própria consciência com toda a carga que trazia. O receio, porém, era que, ao acontecer, esquecida de tudo o que recebera e do que ela própria implorara, vendo-se num ambiente agradável e bem tratada, retomasse sua mente aquele mesmo ponto em que a cristalizara no passado. Era uma possibilidade com a qual deveriam contar, mas, após tanto empenho e tantos cuidados, esperavam que ela despertasse diferente e nada ocorresse conforme temiam. Numa manhã, talvez mais bela para os que trabalhavam com amor e desejavam ver seu trabalho coroado de êxito, uma conversa foi travada entre os que auxiliavam, e hoje, então? Sim, hoje teremos a comprovação da eficiência do nosso esforço. Não se esqueça de que os resultados não dependem só da nossa capacidade de trabalho, nem do amor que colocamos em nossas tarefas, porque não trabalhamos sozinhos, tem razão. O trabalho, o amor são dirigidos a irmãos nossos necessitados, que nem sempre correspondem à nossa expectativa de bons resultados, ao amor que lhe dedicamos. A eficiência do trabalho e a receptividade que teve em seu espírito, somente depois é que verificaremos. Nós o faremos sozinhos ou alguém mais nos auxiliará, diante da delicadeza do caso.
Irmã Jacobina virá em seguida e estará conosco, não só no despertamento em si, mas no que for necessário após, quando ela fizer indagações. Assim me sinto mais seguro e confiante. Ao final desta conversa que travavam a certa distância do leito de Virgínia, irmã Jacobina entrou, com o seu sorriso de amor dirigido a todos os que ali se encontravam, dizendo: o Pai reservou-nos, nesta manhã, mais uma tarefa de amor, e vamos realizá-la em conjunto com a dedicação que faz parte do nosso modo de trabalho. Não tenha receio de nada. Estamos já habituados à sistemática do trabalho, mas sempre receamos pela surpresa que poderemos ter. A senhora sabe, irmã Virgínia, é muito difícil, trouxe no espírito muitas marcas, a maior parte delas provocadas por si mesma, e quando assim acontece, o despertar é como abrir uma caixa de surpresas. Nunca sabemos o que vamos encontrar. Seja como for o seu despertar, confiemos no Pai que nunca nos desamparou. Encontramos, às vezes, casos mais difíceis que outros, é verdade, mas justamente nesses daqui mostramos a eficiência do nosso trabalho e toda a carga de amor que acumulamos em nós para ser distribuída aos que necessitam. Há irmãos nossos que despertam tranquilamente e, agradecidos, facilitam o nosso trabalho, mas têm do mesmo modo o nosso amor, mas outros precisam tê-lo em muito maior dose, pois são os mais necessitados. Lembre-se das palavras do nosso Mestre Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Nós nos faremos em médicos espirituais, em irmãos dedicados, em filhos, em pais, o que for mais adequado e requerido a cada caso, para conseguirmos os nossos objetivos, que é encaminhá-los para esse mesmo Jesus que ama a todos do mesmo modo, os bons e os maus. Vamos, pois, ao trabalho. Oremos a Deus para que Ele nos auxilie, que tudo transcorrerá tranquilamente. O pequeno grupo comandado por irmã Jacobina encaminhou-se em direção ao leito de Virgínia, e, circundando, aplicaram-lhe um passe, no qual colocaram todo o amor que possuíam, e o faziam em nome de Jesus. Após, irmã Jacobina, à cabeceira, colocou as mãos sobre a fronte da paciente e chamou-a com doçura: irmã Virgínia, desperte. Aqui estamos para recebê-la com muito amor, com todo o amor que o nosso coração abriga, para que o seu despertar seja sereno e perceba esse sentimento que lhe dirigimos. Que esteja calma, tranquila, para que, com muita paz, possa recomeçar entre nós. Desperte, irmã, desperte. Após alguns apelos, apoiada nas preces de todos ao redor do leito, ela abriu os olhos, olhou para a irmã Jacobina, olhou para todos os outros, e, num primeiro momento, esquecida de que já possuía o conhecimento de que deixara a terra, esquecida de tanto sofrimento que enfrentara naquele ambiente sombrio no qual se vira mergulhada, e esquecida até do auxílio que já recebera no posto socorrista, indagou: o que aconteceu? Onde estou? Irmã Jacobina adiantou-se na resposta e disse-lhe: está entre nós, que a tratamos com amor para que se recuperasse de um período de dificuldades e sofrimentos. Estou num hospital? Se assim entende melhor, lhe direi que sim, mas um hospital que promove o auxílio ao espírito a fim de que se refaça e sinta-se em paz. O que houve? Não me lembro de nada, aos poucos se lembrará de tudo. Agora não é conveniente que o faça, mas posso esclarecer-lhe que a senhora vive no mundo espiritual, entre os que já deixaram o corpo na terra. Ao ouvir estas palavras, ela arregalou os olhos e, de supetão, ergueu o tronco, sentando na cama, olhando todos ao seu redor, bastante espantada. Lembrei-me. Eu me senti mal durante a noite, tentei levantar-me mas não consegui, e fiquei ali mesmo, só, sem ninguém. Não tenha essas lembranças. Não deixe que interfiram no seu restabelecimento. Que lugar é este? Já lhe expliquei, é o lugar para onde são trazidos aqueles que deixaram a terra, quando a deixei. Não me lembro, não é importante. Procure ficar em paz, que, aos poucos, todas as lembranças lhe acudirão à mente, até ter toda a totalidade da sua existência na terra, quanto a do período que enfrentou depois. Porque me tratam com carinho. Porque a senhora é uma irmã nossa em Jesus, e dispensamos esse tratamento a todos os irmãos trazidos aos nossos cuidados. Procure descansar e não se preocupe com lembranças. Cada uma virá a seu tempo. Com muito cuidado, irmã Jacobina, tocando os ombros de Virgínia, colocou-a deitada novamente,
recomendando-lhe mais uma vez que estivesse serena. Logo deixaria o leito e poderia realizar passeios pelos parques e jardins daquela colônia que a abrigava. Calada, ela permaneceu deitada olhando ao seu redor. Irmã Jacobina dispensou todos os que ali se encontravam para auxiliá-la, dizendo: